Foi feita uma pesquisa, é preciso relativizar a pesquisa, evidentemente, né? E os números, eles, repito, têm de ser bastante relativizados, até porque o ex-presidente Bolsonaro hoje está inelegível, né? Esse é um ponto importante. E qualquer pesquisa para uma eleição presidencial 2 anos antes da eleição, um negócio completamente, né, extemporâneo, serve muito para gente, jornalista, para político também, né? Porque a população, enfim, tá muito distante disso aqui. Aliás, muito distante, né? Muito mais do que 2 anos. Mas tem um dado aqui que é interessante de ser observado, não com a intenção de projetar outubro de 2026, porque seria ingênuo demais, né? Mas de entender o que se passa na cabeça das pessoas agora. Mesmo inelegível, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em levantamento sobre a disputa eleitoral de 26 realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas. No cenário estimulado, ou seja, quando os pesquisadores apresentam os nomes de potenciais candidatos aos entrevistados, lembrando que o Bolsonaro está inelegível, mas colocando o nome do Bolsonaro lá para sentir o pulso da popularidade dele, da intenção de votos, Bolsonaro tem 37,6% das intenções de voto, o Lula 33,6%. Então 37,6% para o Bolsonaro, 33,6% para o Lula. Essa pesquisa foi realizada entre a quinta-feira e a segunda-feira, ou seja, já com a divulgação do relatório da Polícia Federal. Um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, mas, enfim. Já tinha divulgado aquele plano Exato, de matar o plano para matar. Lula, o Exatamente. Alckmin, Então o você tem Alexandre aqui de Moraes. o Bolsonaro com 37,6%, o Lula 33,6%, o Ciro Gomes 7,9%, a Simone Tebet 7,7%, o Ronaldo Caiado 3,7%. E aí tem outros cenários, enfim, segundo turno, etc e tal. O Lula ganha de todo mundo. A disputa mais acirrada seria com a Michelle Bolsonaro, 34-27%. Mas dos governadores, todos potenciais candidatos, hoje ele venceria no segundo turno, mas também tudo muito longe de acontecer. E tem um dado interessante na pesquisa da Paraná, Mauro, que mostra, acho que no espaço de um ano, ou desde o início do mandato do presidente Lula, as intenções de voto no presidente Lula são uma curva descendente. E no presidente Bolsonaro, ascendente. Apesar de tudo o que tem acontecido. E é algo muito semelhante com o que acontece com o Lula, por exemplo. Lá em 2018, quando tinha a perspectiva de condenação do Lula, depois a condenação do Lula, condução coercitiva, Lava Jato bombando, o Lula mantinha uma resiliência também. As pessoas meio que davam de ombros para aquilo, né? Tanto é que em 2018, as pesquisas apontavam que ele era o candidato mais forte para ser eleito presidente da República. Ele não pôde concorrer. Foi substituído pelo Haddad. É a mesma situação do... Como é que você... O que a gente pode usar de justificativa, Mauro, para tentar entender esse comportamento das pessoas, de ignorar, enfim, e seguir apoiando cada vez em maior número um político que está na crista da onda ou na crista do noticiário, mas da pior maneira possível? Rafa, a gente não pode esquecer que o Jair Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos há pouco mais de... há 2 anos atrás, né? Há 2 anos atrás ele quase se reelegeu. A vitória do Lula foi por uma margem muito pequena. A gente não pode ignorar que o Jair Bolsonaro tenha aí uma fatia representativa do eleitorado, assim como o Lula também tem. Embora essa pesquisa aponte que ele venha caindo, e essa pesquisa também aponta que a avaliação do governo está piorando, e eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, o Lula cair e a avaliação do governo piorar, as coisas estão relacionadas, mas ainda assim, você partir de um patamar de uns 34%, 33%, 34%, que nem o Lula tem hoje, não é nada mal, já o colocaria num segundo turno. Então não é um desastre. Agora, por que Bolsonaro ainda tem tanta intenção de voto, né, como mostra essa pesquisa? Porque de fato ele tem uma parcela do eleitorado que é fiel a ele e que não encontrou ainda um outro candidato
que corresponda aos anseios dessa parcela da sociedade, que é uma parcela que de fato acha que relativiza a importância da democracia, por exemplo, porque talvez a democracia não esteja respondendo aos seus anseios do dia a dia, ou pelo menos essas pessoas não conseguem enxergar valor na democracia. Ou porque são pessoas que representam de fato um extrato da sociedade que é não só conservador, que é reacionário. Existe um extrato que é reacionário. Então, assim, esse somos nós, esse é o nosso país. Então, se o Lula ou se a esquerda quiser construir um plano para continuar governando esse país, vai precisar dialogar, vai precisar furar a bolha, vai precisar dialogar com outras esferas e não vai ser mais a conversa que foi na eleição passada de formar uma frente ampla em defesa da democracia. Você pode até usar o discurso da democracia, mas você vai precisar de mais que isso. Você vai precisar mostrar que país você quer construir, como é que você vai incluir todas essas pessoas dentro dos seus planos. São pessoas para as quais conversas como cotas em universidade, vagas para pessoas negras, vagas para mulheres, são pessoas para quem esse tipo de política pública e até mesmo os programas sociais como Bolsa Família, por exemplo, para essas pessoas isso tudo não faz sentido. É preciso dialogar também com esse público. E aí eu lembro uma outra coisa também que me chama a atenção pela semelhança. O Donald Trump foi eleito também nos Estados Unidos. Sim. Acabou de ser eleito nos Estados Unidos, sendo que o governo do Joe Biden colocou a inflação lá embaixo, levou o crescimento da economia lá para cima, os empregos lá para cima, e ainda assim o Donald Trump foi eleito com um discurso de que a economia ia mal. E aqui no Brasil também existe essa percepção. A gente tem uma percepção de que esse governo é ruim para a economia, de que está tudo parado, de que os negócios não avançam, que nem sempre é uma percepção verdadeira. A gente está aí também com desemprego no nível mais baixo aí em pelo menos uma década. A gente conseguiu, a inflação veio para dentro da meta, embora ainda esteja alta. O país está crescendo, vai crescer quase 3% esse ano, cresceu no ano anterior também. Então, assim, os números dizem uma coisa, mas a percepção das pessoas, e essa percepção é o que vai para dentro da urna depois, a percepção das pessoas é outra. Então, assim, o governo vai ter que mostrar serviço na economia e vai ter que aprender a dialogar com quem ele não está dialogando atualmente, se ele quiser construir uma base sólida para um projeto de mais tempo no poder. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.